parte de armazenamento de dados é muito importante a gente entender também ordens da grandeza da informação, tá? A gente entender quanto é um mega, quanto equivale a 1 giga, quanto equivale a 1 tera. São nomenclaturas que às vezes a gente ouve alguém falar aí quando se trata de armazenamento de arquivos. Então, antes de a gente entrar na aula número 6, a gente vai falar um pouco dessas grandezas, tá? Por ser um equipamento eletrônico, o computador trabalha com impulsos elétricos ou eletromagnéticos, no caso dos HDs, que podem ser num determinado sentido ou no sentido oposto. Convencionou-se que esses dois impulsos seriam representados pelos algarismos 0 e 1, e cada um deles é chamado de bit. Então, isso é o que o slide que diz. E aí é uma coisa muito interessante, porque o computador ele não entende essa linguagem que a gente fala, que a gente conversa, essa linguagem alfabética e tal. Ele só entende dois pulsos, o pulso positivo e negativo, tá? E esses dois pulsos é quem faz a linguagem binária, que no caso é a linguagem que utiliza apenas dois números, que é o 0 e o 1. Então, cada 0 e 1 desse que o computador utiliza é chamado de bit. Então, o computador só entende isso. Todas as informações existentes no computador são sequências de impulsos elétricos. Na representação humana, sequências compostas de algarismo 1 e 0, formando uma extensa fila. Até mesmo as imagens digitalizadas e os arquivos de músicas são sequências gigantescas desses algarismos que, convertidos pelas placas acessórias, placa de vídeo, de som, apresentam as cores e sons correspondentes. Então, é o que eu falei, o computador não entende nada do que a gente fala, ele trabalha apenas com números binários 0 e 1, até mesmo as imagens e as músicas são extensas filas de 0000001 que a parte de hardware, a parte interna do computador, interpreta e consegue passar para as placas aí, para os dispositivos de saída, e assim você consegue interagir e visualizar o arquivo, visualizar a imagem na tela. A letra A, por exemplo, é representada por uma sequência de bits nessa sequência, 11, 0, 0, 0, 0, 1. Essa é a sequência de 8 bits. A esta sequência de 8 bits damos o nome de byte. Então, é a primeira grandeza aí que começa. Tem o bit, que vai ser cada dígito desse, e essa sequência de 8 bits, esses 8 dígitos que para representar a letra A, que é chamado de byte, que deixa de ser bit, B-I-T-S, e o I se transforma ali em um Y, sem o S no final, a letra E, byte. Para sabermos medir o volume das informações que são armazenadas nos dispositivos, disco, memórias, pendrives, outros, temos a seguinte ordem de grandezas. Pronto, está aqui essa tabela, e aí a primeira aqui da primeira informação da tabela é o byte, tá? O byte, como eu falei, que está escrito ali em cima, é essa sequência de 8 bits e tem ali um caráter. Essa representação dessa tabela está falando de letras, um caráter, letras em um texto digitado. Então, se você abrir um arquivo de texto e digitar apenas uma letra, por exemplo, a letra A que tem ali, e for salvar esse arquivo, ele vai ter 8 bits, ou seja, 1 byte. Um byte é igual a um caráter, que são essa sequência aí de 8 dígitos aí, desses 8 bits. E aí, isso é um byte, só que você não abre e digita só um texto, você digita só uma palavra, você digita aí várias palavras, e aí que vai juntando aí alguns textos você salva, vai ter 300 KB, 500 KB, pronto. E aí, a partir de byte, a gente vem para essa parte de baixo aí da nossa tabela, e aí a gente vem para o kilobyte. Assim como em muitas outras unidades de medidas, quilo, aí na linguagem da informática, quilo significa 1000.
Se você olhar na parte de medição de distância, 1 metro, a distância geralmente é medida por metro. E quando você deseja dizer que andou 1000 metros, você diz que andou quilômetros. Então, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. A mesma coisa vai acontecer aqui. 1 kilobyte vai ser igual a 1000 bytes, tá? Ou seja, seria igual aí a 1024 letrinhas. Você digitar um texto com 1024 letras, tá? E tem a abreviatura aí para kilobytes. Quando você digitar esse texto e for salvar, se ele chegar a 1024 bytes, ele vai ficar com, em vez de ficar 1000 bytes, ele vai ficar 1 kbyte, assim fazendo a abreviatura do K, né? O K simboliza 1000. E pronto, você vai ter o kilobyte, o kbyte, e a partir de aí você vem para os mais conhecidos, que no caso ali é o megabyte, que tem a abreviação de MB e corresponde, é sempre 1000 kbytes. Então, 1000 kbytes, a parte aqui da tabela de cima, 1000 kbytes é igual a 1 megabyte e a sigla MB. Então, geralmente, 1 megabyte, quando você tem que digitar muitos caracteres, tem até dizendo ali quantos caracteres são, 1.048.000 caracteres, tem que ser mais de 1.048.000, é letra com força que você tem que digitar para chegar nessa medida. Mas essa unidade de megabytes a gente vê muito em imagens. Uma foto hoje, dependendo da qualidade da sua câmera, uma foto vai ter 3 megas. Se sua câmera tiver 30 e poucos megapixels, significa que ela, a cada foto ela vai guardar mais qualidade, então vai ser mais pesada. Então vai ter fotos aí de 5 megas, de 6 megas, assim também como os vídeos. Os vídeos, se você fizer um pequeno vídeo, você vai ter aí um vídeo de 50 megas. Às vezes você está no WhatsApp, vai baixar um vídeo, aparece o tamanho antes de você baixar, 3 megas. Então essa é uma das unidades de medida, é a segunda mais comentada, que você pode separar aí. A primeira é KB, que é o kbyte. A segunda maior, 1000 vezes o kbyte, é o megabyte, que é o MB. E a terceira, depois de megabyte, é gigabyte. Gigabyte é bem mais falada, dessa lista é a mais falada. Inclusive, quando você vai comprar um celular, a gente fala, um celular, um notebook, a gente é informado da memória por gigabytes. A gente vê a memória RAM, que vai ter 2 GB, 4 GB, 8, 6 GB, que é a memória que vai conseguir abrir os aplicativos. E também a gente vai ter a memória aí de armazenamento. Geralmente hoje em dia, mais corriqueiramente encontrado, a gente encontra aí celulares de 32 GB, de 64, de 128, geralmente celular normal aí, com valor mais acessível, estão com esse tamanho de memória de armazenamento em massa, que no caso aí vai ser, imagina aí, 100 gigabytes. Você consegue guardar muita música. Tendo em média que uma música tem 3 megabytes, que é o que é a parte de cima, 100 gigabytes, que é igual a 1000 megabytes, dá para guardar muita coisa. Eu acredito que mais de 700 músicas, mais de 1000 músicas aí, porque tem músicas que variam um pouco de tamanho. E após isso, após o gigabyte, a gente também vai ter aí o terabyte. Terabyte é pouco falado, mas às vezes você se depara. O terabyte vai corresponder a 1000 gigabytes. Então aí o terabyte você só vai se deparar com essa unidade de medida quando você for comprar um computador e o HD dele, ao invés de ter 200 gigas, ao invés de ter 500 gigas, ele tem 1000 gigas, ou seja, ele tem 1000 gigabytes e aí é abreviado para terabytes ou TB. É um pouco difícil de encontrar, mas existe essas unidades de medidas. Então, antes de a pessoa de estudar e entrar na parte do armazenamento em massa, vou entender um pouco dessas unidades de medidas, principalmente de megabyte, gigabyte e terabyte, que é o que mais a gente vai ver ali no nosso dia a dia na informática. Antes de falar dos armazenamentos de dados, a gente vai falar de backup. O conceito básico de backup, back em inglês,
atrás ou costas ou voltar está correlacionado com essas palavras, e backups se refere como se você pudesse voltar no tempo. Então, quando a gente fala de backup, quando alguém chega, se você estiver trabalhando e alguém vai falar, faz um backup nesse computador dos arquivos, então ele não quer nada mais nada menos que uma cópia de segurança dos arquivos que são importantes naquele computador. Então o conceito de backup é esse, cópia de segurança dos arquivos que você acha importante. E existem várias maneiras de você fazer essa cópia. Você pode copiar isso aí para um pendrive. Pendrive aí você consegue hoje facilmente ter um pendrive de 32 GB, consegue armazenar uma boa quantidade de arquivos. Também a gente tem aí, o bom do pendrive é que se encaixa em qualquer porta USB, é fácil. A gente tem também o cartão SD. Os cartões SD são mais utilizados em celulares, alguns celulares aceitam cartão SD também. A gente vai ter na base do acessível hoje 32, 64 GB. E aí você também pode passar os seus arquivos como cópia de segurança para um cartão SD, inclusive no celular. No celular você pode fazer uma cópia de segurança para o seu cartão SD, formatar ele e depois passar de volta. Também vai ter a opção de você utilizar um HD de computador. No caso aqui, esse aqui é um HD de notebook. E aí o bom é que o HD tem uma capacidade bem maior. O preço não é tão acessível como esses que eu acabei de citar, mas ele tem uma capacidade muito boa. Por exemplo, um HD de 1 TB, que são 1024 GB para você salvar uma infinidade de coisas antes de formatar a máquina, ou apenas para ir acumulando aí os backups temporais de determinado arquivo, tá? E também assim que já está em desuso, hoje em dia o pessoal nem fala mais, o nosso CD ou DVD também é um meio de você fazer um backup, tá? Só que tem um problema, o tamanho para o tamanho dos arquivos atuais, que principalmente os vídeos hoje que são HDs, tem uma boa resolução, são mais pesados. Então hoje não é muito convencional você utilizar um CD ou um DVD, já que um CD tem apenas 750 megabytes, que é 0,7 GB, e um DVD tem 3,7 GB, quase 4 GB. Então aí é muito mais viável você ter um pendrive, fora que alguns computadores, como já está em desuso, alguns computadores hoje não estão vindo mais com leitor de CD e DVD. Então é uma coisa que está se aposentando. Na realidade, todos esses dispositivos físicos que eu estou falando, acabei de citar aqui, estão se aposentando e serão substituídos por aquilo ali, pelas nuvens, pelo cloud computing. O que se trata aí de nuvens, o que se trata da cloud computing? Nada mais nada menos que é a internet. Hoje em dia você consegue fazer seu backup na própria internet. Existem vários sites e várias modalidades de armazenamento nas nuvens para que você faça a cópia dos seus arquivos importantes e deixem eles na internet. Assim você pode acessar de qualquer lugar do planeta, basta você ter a internet. Então é uma grande promessa do futuro, na realidade já está acontecendo. Existem muitos sites de armazenamento hoje que tem muito espaço disponível, gigas disponíveis aí grátis. Você pode fazer uma inscrição lá e todos os seus arquivos você você envia para a internet, faz o upload e aí quando você necessitar você faz o resgate. Então todos esses dispositivos físicos você não vai precisar mais. É possível que nesse exato momento até mesmo a galeria do seu celular esteja sendo salva nas nuvens e você não sabe. Hoje em dia você pode ser assaltado, Deus o livre, se for assaltado, alguém leva o seu celular. Antigamente você perderia todas as suas fotos, e em uma situação que sua galeria está salva nas nuvens, isso não acontece, porque você, quando comprar outro celular ou pegar outros dispositivos e fazer login, você vai ter toda a sua galeria de volta, até porque vai estar tudo nas nuvens e esse novo celular, esse novo dispositivo vai baixar tudo novamente.
Então, essas são as principais modalidades de armazenamento de dados. Esse é o conceito de backup, a cópia de segurança, e o muito importante saber do Cloud Computing aí, que é uma tecnologia sensacional aí e muito interessante dos dias atuais. Algumas considerações, e a gente já está, essa já é a aula número 6. Essa aula eu cito alguns arquivos e considerações finais antes de a gente acabar esse módulo, esse primeiro módulo de introdução à informática aí, da informática em si. E um desses arquivos que é importante a gente frisar, que é importante o operador saber e que ele vai se deparar aí no mercado e são os arquivos em PDF, Portable Document Format, para exibir e compartilhar documentos com segurança, independente de software, hardware e sistema operacional. Esse é um arquivo que com certeza você já ouviu falar e ele está muito em alta porque ele tem alguns conceitos, ele tem algumas características que são muito interessantes. A primeira dela é a segurança, porque os arquivos em PDF você consegue visualizar textos e imagens, mas não é facilmente editável, você não consegue fazer alterações. De certa forma, ele tem um certo bloqueio contra alterações e isso torna o arquivo mais seguro. Outra parte interessante é a compatibilidade desses arquivos, que hoje em dia todos os dispositivos, seja celular, tablet, computador, todos eles aí já conseguem fazer a leitura dessa modalidade de arquivos. Até mesmo hoje no computador você não precisa baixar mais visualizador de PDF. O próprio Google Chrome, os próprios navegadores já têm embutido nele leitores de PDF. Além disso, não existe mais o que acontece com alguns formatos de arquivos que só abrem em determinado sistema operacional. Os arquivos PDF não têm essa problemática, porque como eles estão conseguindo abrir agora no formato de web direto no navegador, todas as plataformas, todos os sistemas operacionais vai ter acesso aí ao navegador e, consequentemente, o navegador vai conseguir exibir o formato PDF. Continuando com os formatos de arquivos peculiares, que é importante você saber, a gente também tem que falar dos arquivos compactados. Um operador de micro tem que ter noção do que se trata quando alguém falar de arquivo compactado ou de quando ele receber um e-mail com um arquivo zipado ou compactado no formato RAR. Vamos lá, arquivos compactados ou comprimido é um arquivo que contém um ou mais arquivos. A compactação de arquivos foi inventada para diminuir o espaço em disco, utilizado por arquivos na época em que discos rígidos ainda possuíam um custo elevado. Isso aí surgiu há muito tempo atrás, quando os discos ainda eram bem pequenos, na época que os HDs eram de 40 GB, inventaram a compactação de arquivos para que os seus arquivos que você não estava utilizando ocupassem menos espaço. Então o que é que acontece? Você pega determinados arquivos e pastas e consegue compactar, juntar tudo num arquivo só, e esse arquivo consegue até mesmo ficar seguro de infecção de vírus, consegue também ficar mais leve em algumas situações, tá? Porque ele fica compactado. E existem dois formatos de arquivos mais famosos aí em relação a arquivos compactados, que é o RAR, que recebe esse ícone, e o ZIP, que recebe esse ícone aqui. O RAR é um formato de um programa chamado WinRAR, que é o compactador independente, um dos mais baixados que existem. E o ZIP, você consegue compactar os arquivos ZIP direto no Windows Explorer. Todo sistema operacional Windows ele já vem com esse compactador instalado na própria raiz do sistema. Então você não precisa ter esse para poder compactar os arquivos, não. Ele já vem com zipado. Porém, esse zip não consegue enxergar o formato RAR. O WinRAR compacta no formato RAR e o zip não consegue descompactar. Agora o WinRAR consegue descompactar tanto do WinRAR quanto do zip. Então, se um dia você estiver no computador e ver algum íconezinho com esses livrinhos amarrado com cinto, você já sabe que são aí dos arquivos zipados, arquivos compactados pelo WinRAR.
Então aqui eu vou fazer uma simulação mostrando como é que funciona a compactação de arquivos no computador. Vou abrir aqui os meus documentos. Estou aqui em documentos, na nossa pasta, aqui a gente vai ter downloads. Pronto. Tem uma grande variedade de arquivos aqui. Pronto. E agora a gente vai fazer um arquivo compactado. Primeiramente, a gente vai ter aqui que selecionar os arquivos que a gente deseja compactar, unir em uma pasta só, em um arquivo só. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, esses arquivos aqui do mês 6. Selecionei. Esses arquivos, se a gente olhar aqui na barra de status, eles têm, todos eles, 6 itens selecionados, tem 62,5 MB. Agora eu vou compactar ele para ver se diminui de tamanho. Vou clicar aqui, para compactar o arquivo é simples, você seleciona os arquivos desejados a serem compactados, clica com o botão direito e aqui vai ter enviar para e vai ter a opção pasta compactada. Clicando aqui, ele vai começar o processo de compactação. Compactei, o arquivo fica compactado aqui no formato zip e ele espera aí o nome. Vou botar aqui documentos compactados. Pronto, os arquivos ficaram compactados no modo zip, tá aqui ó, zip. Inclusive ficou com o formato aqui dos livrinhos do WinRAR, que o WinRAR é o aplicativo padrão para executar, e aí a gente vê o tamanho do arquivo. Por exemplo, eles antes pesavam 62,5 megabytes. Agora ele está pesando 61,7 megabytes. Então houve uma pequena diminuição do tamanho e todos os arquivos, todos esses 6 arquivos estão aqui dentro dessa pasta. Como assim? Vamos comprovar isso. Vamos recortar esse arquivo. Recortei o arquivo compactado, simulando que eu peguei desse computador e vou levar para um computador da minha casa. Chegando lá na minha casa, vou chegar aqui em documentos, vou colar esse arquivo compactado. Vai vir aqui apenas um arquivo, né? Mas lembre-se, todos os 6 arquivos estão aqui dentro. E agora eu vou descompactar, vou clicar aqui no botão direito e aí vai ter a opção extrair aqui, no caso aqui está em inglês, extract here. Vou clicar aqui em extrair aqui e aí ele vai descompactar esses arquivos e todos os arquivos que estavam lá em downloads agora, todos aqueles 6 que estavam compactados aqui dentro dessa pasta, agora estão aqui fora, descompactados. Então, essa é a grande funcionalidade dos arquivos compactados. Então, como vocês viram, essa é a grande funcionalidade dos arquivos compactados. Consegue juntar os arquivos, consegue deixar protegido e consegue, de certa forma, diminuir um pouco o tamanho dos arquivos, tá? Isso é muito bom se você desejar enviar um e-mail, por exemplo, com 10 arquivos do Word, você compacta esses 10 arquivos, esses 10 documentos em um só e envia apenas um e assim fica mais seguro, que a chance de ter corrompimento na viagem, no envio é menor, tá? Fora isso, tem como eu havia citado antes, os vírus eles não conseguem infectar os arquivos compactados. Então, se você tiver algum aplicativo que tem medo desse arquivo se corromper ou de algum vírus infectar ele e o antivírus acabar apagando, você pode compactar esse instalador e ele de certa forma vai ficar protegido sim dos vírus e até mesmo do escaneamento do antivírus também ele fica protegido. Então essa é a aula de hoje. Até a próxima.